Deus Pai, de amor e bondade, de luz e de esperança. Aqui estamos, Senhor, no intuito de aprender mais sobre essa relação entre encarnados e desencarnados. Aqui estamos reunidos, estudando, para compreender o agir da alma, para compreender essa ligação que temos contigo, com o nosso anjo de guarda, com o nosso passado e toda a responsabilidade que temos sobre os nossos atos, de uma maneira suave, branda, pacífica. Nós aqui estamos te pedindo que abençoe a nossa mediunidade para que ela possa adquirir essas qualidades, a brandura, a passividade, para trabalharmos, Senhor, na terra e no espaço, para darmos conta de nossa vida e darmos conta de compreender como melhorarmos. Permita, Deus Pai, que os espíritos sábios, professores, evangelizadores, doutrinadores, filósofos, cientistas, rogamos a Kardec, rogamos a todos aqueles que estudaram esse conhecimento, que nos intua e nos abençoe. Intue a Araci, a Eli, a cada um de nós. Abra a nossa mente, nos ajude a sair da ignorância para podermos, Senhor, usufruir da aula de hoje, gravarmos em nossa memória, usá-la na medida do possível. Nos ajude a esclarecer. Pedimos a todos os guardiões dessa equipe, da equipe da Araci, da Eli, que estejamos todos unidos para crescermos, aprendermos e entendermos cada vez mais. Podermos sair da nossa ignorância, da nossa ilusão, e enxergarmos a luz. E assim, nós pedimos permissão para dar continuidade às nossas aulas no dia de hoje. Que assim seja. Toda a vida da Terra, ela tem o seu arquivo. Da mesma forma que tem o DNA nosso, que marca toda a nossa história, o que vivemos, passamos, por onde tivemos, a Terra, o planeta Terra, tem o seu arquivo memória de tudo o que ele viveu, de tempo em tempo, de passagem, de tudo que foi realizado de bem, de tudo que foi realizado de mal. Então, a biblioteca da Terra, ela tem toda a sua história. E a história da Terra está nos personagens viventes na Terra. Aqueles que aqui passaram, aqueles que construíram o bem, aqueles que não construíram o bem. Então, a Terra tem a sua história. E ela sabe, pelo nosso DNA, porque nós somos daqui, o que foi que fizemos no longo de todo esse passado. Então, a evolução do espírito, ela é arquivada em atas da Terra, tudo o que foi feito. E nós, nossa personalidade, nossos efeitos, nossos trabalhos, nossas realizações, ela tem arquivado. Então, os grandes cientistas, um dia que quiserem ver e estudar a Terra, no mundo espiritual existe a sua história. Quando nós quisermos estudar a nossa história, nós temos o nosso arquivo, onde guarda e relata toda a nossa história. Muitos de nós médios
Já deletamos algumas coisas porque nós vimos que não tem necessidade. Então, nós resolvemos que isso daí não precisa guardar. Muitos médios já deletaram, eu mesmo já deletei. Muitas coisas, para que guardar? Para que manter um arquivo desnecessário? Então, chega numa hora que o médico fala, para que essas lembranças ruins? E ele deleta. Ele acaba com essa história, porque ele não precisa, ele quer pôr novas histórias, novos aprendizados, ele quer novos espaços. Então, é a nossa história. Nós limpamos as nossas estradas, os nossos caminhos e colocamos novos acervos no longo da história. Por isso, o médium não precisa ficar traumatizado pelo mal que ele fez. Fizemos, todo mundo fez, mas o que importa? Agora a gente vai e faz tudo certinho. É assim que funciona. Nós temos que chegar para Deus e falar, Pai, eu me equivoquei e agora eu vou consertar. E ainda preciso da sua ajuda para fazer o trabalho direitinho. E ainda assim, porque eu sozinha não posso fazer nada, eu preciso de ti. Então, é assim que funciona. É a humildade, é o trabalho redentor. Então, a memória e o tempo é um arquivo, é uma pasta que eu tenho. E desta pasta, eu tirei essa pesquisa que nós vamos entrar agora, da memória e o tempo. Quarta fase de estudo. Então, foram slides que nós tiramos para abrir esse estudo. Vamos retornar à época do Cristo. Quando chegou uma pessoa e falou para Jesus, meu filho cai na água, cai no fogo, e os apóstolos não o puderam curar. E Jesus disse, ó raça de incrédulos, até quando hei de estar convosco? O que significava naquela época em que levou Cristo os espíritos que caíam na água e no fogo? E Jesus disse, raça de incrédulos, que não pudestes curar, que os apóstolos não o curaram. E ele foi reclamar para o Cristo. O que era isso daí? Cair na terra e cair no fogo? Era as obsessões. Obsessão. Então, naquela época, as obsessões eram vistas desta maneira. E por que era assim que as obsessões eram feitas desta maneira? Porque os trabalhos, naquele período, as magias, né, que nós conhecíamos, as magias ocultas, e que não tinham bem, e que raramente se fazia o bem. Jesus veio para ensinar a fazer o bem, a socorrer e aliviar o obsessor. Foi esse o grande trabalho do Cristo, porque ele curava, ele aliviava. Quer dizer, para curar havia um espírito, que ele o retirava e a pessoa se curava, porque ela sofria a influência da entidade doentia. Então, quem nos ensinou o trabalho de desobsessão, o trabalho de socorro, foi o cristianismo, o grande ensino do Cristo. Então, naquela época, um espírito que caía na terra, quer dizer, sofria a influência da terra, ele tinha inquietude, taciturnidade, ele era um espírito reservado, ele tinha prudência, ternura contida, o egoísmo, ele era uma pessoa egoísta, espírito concentrado ou pretensioso, desconfiado, engenhoso, refletivo, estudioso e solitário. Então, quando um pai falava assim, meu filho cai na terra, por quê? Porque ele sofria esta influência de alguns trabalhos. Espero que vocês estejam me entendendo. Quando eu digo caráter, eu estou falando fluido. Caráter fluido de toda esta ação dos espíritos. Causava a lei de causa e efeito que os apóstolos podiam curar.
o que era a água? O que era o espírito que caía na água? Porque não tinha uma classificação, só a terra e a água. Falava que o espírito estava passivo, desgostoso, indolente, lassitude, submissão, inconstância, instabilidade, a preguiça, a incerteza, a timidez, o medo. Então, o processo que eles entendiam da obsessão estava vinculado à água, à fluidez da água. E nós sabemos que muitas energias negativas são trabalhadas nas águas, são lançadas nas águas, são enterradas na terra. Então, é para pensar que muitas doenças, muitas enfermidades, elas têm um vínculo direto dentro da causa de efeito da água e da terra. Então, o médium tem que pensar nisso quando retornamos ao passado, para podermos tirar algumas situações vinculadas às obsessões que têm que ser dissolvidas e desmanchadas dentro dessas energias. O ar. O que se podia fazer no ar? Interessante. Qual era o trabalho lançado no ar? Que caráter dava o fluido lançado no ar? A amabilidade, a cortesia, a servilidade, a habilidade, a sutileza, a iniciativa, a prontidão, a assimilação, a engenhosidade, a harmonia. Então, quando se trabalhava no ar, trazia isso, o ar, a amabilidade. Então, os médiuns têm que pensar que o ar pode ser trabalhado de uma forma altamente positiva, na amabilidade, na cortesia, na iniciativa, na prontidão, na harmonia. O ar já tem essa característica para ser trabalhado, né? Energias aéreas. Qual o caráter do fluido do fogo? Que isso daqui é que ficou no passado, porque toda vez o fogo era usado, às vezes de uma forma que era muito comum, fogo na época dos médios, dos trabalhadores, no tempo do Egito, dos caldeus, dos hebreus, dos mongóis. E se você voltar à história da humanidade, o fogo ele sempre teve este lado aqui. Nós podemos inverter o fogo e fazer o fogo trabalhar de uma forma positiva. Então, quando se evocava a energia do fogo, era para trazer a violência, a autoridade, a ambição. Por isso que sempre, quando saíam os soldados ou os reis iam fazer alguma guerra, alguma coisa, eram evocados os espíritos do fogo para este trabalho, para trazer coragem, entusiasmo, presunção, orgulho, irascibilidade, ardor, fervor, ímpeto, generosidade, prodigalidade e vaidade. Naquela época, os elementares, eles eram usados para este caráter no período do Cristo. Depois ele veio surgindo o ocultismo, e as igrejas vieram vindo, e vieram mudando, mas nós estamos contando a história, e nessa história de 2000 anos, de 1000 anos atrás, de 1500 anos atrás, de 1700 anos atrás, essas energias eram evocadas para a guerra. Então, mas hoje nós sabemos que o fogo ele pode ser trabalhado para restaurar, solver, limpar, fazer todo o bem. Então, eu estou mostrando aqui para vocês como eram usados os elementares na época de 2000 anos, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás.
8.000 anos atrás. Hoje que nós estamos fazendo um trabalho de refazer as estruturas. Mas isso pode ainda estar vinculados a nós, desde 2.000 anos a 4.000 anos, ou um período, essa ação desses elementares ainda vinculados a nós. E se estiverem vinculados a nós, o nosso trabalho é socorrê-los. Socorrer os elementares da água, da terra, do ar, do fogo ou de qualquer outro elementar. Ok? Nós teremos que socorrer. Como era entendido a esperança? Naquela época do ocultismo, na época de Kardec, lá para trás, a esperança estava vinculada diretamente à mulher. A mulher era a esperança. Porque a mulher, ela que cria, ela que ensina, ela que educa, ela que refaz. Então, se colocava a esperança diretamente ligado à mulher. E o que se entendia? Que a água e o ar seria o princípio do Mercúrio, que é o vermelho. Do Mercúrio, que é o vermelho. E a água e o ar seria a força da mulher. Então, se vocês observarem a água, depois vocês voltam, água e ar, juntam os dois, e nós teremos a força da mulher. Aí nós temos ar e fogo. Nós temos o princípio do enxofre, que o enxofre é a cor azul. Quando põe fogo no enxofre, o fogo fato que aparece, ele é azul. Vocês devem lembrar disso. A história da humanidade, do fogo, do enxofre, quando pega fogo, ele é azul. É o homem. Então, a água e o ar torna-se o Mercúrio, que é a mulher. O ar e o fogo. Nós temos o princípio do enxofre, que é o azul. O que seria a caridade? Nós estamos falando da esperança, da fé e da caridade dentro da visão ocultista. Lá daquele período do Cristo, depois do cristianismo, nós estamos falando do passado da humanidade. O que seria a caridade? A caridade seria o fogo e a terra, o princípio do sal. Então, quando um ocultista ele falava princípio do Mercúrio, ele estava se referindo à mulher. Quando ele falava princípio de enxofre, ele estava se referindo ao homem. E quando ele falava o princípio do sal, ele se referia à caridade. Então, a fé, a esperança, a fé e a caridade estavam vinculadas ao homem e à mulher. Sem a caridade, eles não seriam nada. O homem, a mulher e a caridade. Então, se vocês observarem, não mudou muita coisa. É os médiuns, homens, mulheres, médiuns, com a caridade. É isso aí, o fogo da terra. As 4 virtudes importantes: a força, a justiça e a prudência. E o que é o fogo? O fogo é a força e a caridade. Então, todo fogo, ele pode se transformar num efeito altamente caridoso, que é o que nós fazemos. Quando nós colocamos os espíritos na bacia e evocamos o fogo, nós estamos trabalhando na caridade. Em que sentido? Tirar o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, a impiedade, todo aquele fluido negativo que não o deixa crescer. Então, quando nós voltamos à história da humanidade, fica mais fácil de entender, porque não é nada empírico. Tudo tem uma realidade básica no trabalho. Quando nós estamos trabalhando no ar, os espíritos aéreos,
Nós temos a justiça e a esperança. Então, o médium que trabalhar no ar, ele vai trabalhar com a justiça e a esperança. É fundamental. Fogo é a caridade. O ar, justiça e esperança. E a água? A água é a esperança e a fé. A água bem trabalhada, ela dá esperança e fé. E o que é que nós fazemos na bacia das águas? Quando nós colocamos água, o que nós passamos para aqueles espíritos? Esperança, fé, que vão ser socorridos, que vão ser aliviados, que vão ser balsamizados, que vão ser curados. Então, quando nós temos esse princípio, nós temos facilidade de entender a magnitude do trabalho dos espíritos. Quando nós abrimos um espaço na Terra, nós trazemos para nós a prudência. Prudência. Para trabalhar com a prudência e a sabedoria. Então, este ocultismo, que naquela época era oculto, ele acabou sendo vazado para todos os lugares, mas sem o conhecimento profundo de tudo isso. E as pessoas, cada uma quis inventar o seu modo, um modo de, como se diz, fazer as pessoas ficarem temerosas pelo fogo e não pela verdade. Porque o fogo, ele faz um trabalho gigantesco, desde que elaborado para todo o trabalho do bem. Tudo depende da vontade do coração do médium. Para tudo isto, basta pedir a Deus. A maior partícula divina é o seu amor. Não existe uma partícula maior do que a partícula divina do Criador. Todo médium tem que voltar a isso. Por que é que nós temos hoje uma quantidade de pessoas que impedem até o nome de Deus, impedem de falar de Jesus, impede do crescimento, da grandiosidade do Criador? Porque quando a alma ela vai a Deus, ela recebe essa partícula divina, que é inteligência e sabedoria. Todo médium vai a Deus milhares de vezes buscar a partícula divina para você poder se refazer, para agir com justiça. Então, médium não tem que ter medo, ele tem que conhecer, vai buscar a partícula divina, usa os elementares com sabedoria, com inteligência. E por que você usa? Não existe nada empírico, existe o conhecimento de tudo isso. Para os médiuns ou alquimista, o fogo é a prece. O fogo é a prece. Ora e labore, ore e trabalhe. Porque o fogo ele pode elaborar, porque ele tem uma força dinâmica muito grande. Essa energia que nós vamos chegar nas energias quânticas, nas energias explosivas, nas energias de pressão, que tudo ela explode com a energia do fogo. E essa energia é que ela é fantástica. E que ela é elaborada. Toda essa energia quântica, ela é originária de todo esse fogo. Porque a hora que eles aquecem demais, ela é explosiva. Ela explode, ela bate uma na outra, ela começa a explodir e ela vira luz. Então, vamos falar das partículas dos elementares. O fogo possui mais energia do que 100 partículas do ar. Então, se você tiver 100 bolinhas de ar e uma bolinha de fogo, o fogo é mais forte. Uma de fogo para 100 de água. Para entender a matemática? Uma partícula de fogo
pode facilmente vencer 1000 partículas da Terra. Olha a proporção. Uma de fogo vence 1000 da Terra. Olha a potencialidade de uma partícula do fogo. É o mais forte. Ele tem um comando maior. Porque Deus assim o quis, não fomos nós que fizemos assim. Ele é assim. Deus o fez assim. Porque é importante que assim o seja. Uma partícula do fogo, mais a energia da vontade do homem, é igual 100 partículas do ar. Então, quando eu aciono uma partícula do fogo para a minha vontade, para limpar e higienizar, eu vou usar 100 partículas da água para limpar. Então, o fogo tem uma responsabilidade muito grande na autolimpeza. Uma partícula do fogo, mas o desejo seria igual a 1000 partículas da Terra. Por isso que nós temos a necessidade de trabalhar nas nossas bacias, mesmo com todas as equipes de trabalho, na desintegração dos ódios, das raivas, das vinganças, dos trabalhos feitos, das magias, das feitiçarias, dos vodus, seja o que for, de qualquer mente maldosa. Se Deus assim o colocou, porque era importante. E porque nós assim o precisávamos. Fim deste trabalho. Vou falar de outra coisa muito interessante. Muita atenção. Sai da partícula. Muda da partícula. Acabou aquela aula. Volta para cá. Quando o espírito vai nascer, nós temos forças eletromagnéticas da alma que, para formar um corpo masculino, as forças elétricas vão ficar na cabeça e as forças magnéticas nós vamos ter na sexualidade. Esse é o processo de formação masculino e feminino. Sempre será assim. Aonde o espírito está no processo reencarnatório, vai ser feito desta maneira. É assim que se projeta a força masculina e a força feminina. Mas é muito comum. Mais comum do que vocês pensam. Põe mais comum nisso. A maldade humana, os médiuns negros, os operadores negros, as pessoas maléficas, quando elas querem causar dano a uma criatura de maneira irreversível, até nesta reencarnação, pode ser revertido, mas para quem não sabe, não retorna. O que ela faz? Ela faz a inversão de polos. A inversão. Neste caso aqui, nós estamos vendo um menino com uma inversão de polos. Isso é muito comum. É muito comum. As mulheres brigam com o marido, separa dele e depois ela fica assim, eu não quero que ele fique nunca mais com mais ninguém. Aí, um bom operador, o que ele faz? Ele vira. Ele não vai ficar mesmo mais com outra mulher, porque os dois são iguais, eles se repelem. Não terá mais a força atrativa masculina e feminina. Pode ser feito isso? Pode. Com muita maior facilidade. Hoje os cientistas estão ficando doidos e loucos, que eles estão fazendo essa pesquisa no corpo das crianças com medicação. Eu vi uma reportagem que uma mãe aceitou 100 mil para a filha dela fazer a pesquisa. E a mãe levou a menina para fazer a pesquisa para reversão de polos
E ela aceitou 100 mil reais para fazer isso. Então, nós estamos chegando à loucura da ciência humana. Mas a ciência espiritual maléfica, ela faz isso sempre. Então, o trabalho do médium familiar, médiuns orientadores, médiuns que queiram preservar a sua família, sabe que eles terão que pôr no lugar. Terão que pôr no lugar. Não poderá deixar as pessoas... Aí você, mas já nasceu virado. Morreu virado. Nasceu virado. Já nasceu homossexual. Já morreu macumbado, gente. Essa é a palavra exata. Morreu e voltou. Porque tudo que você fizer na terra, você vai voltar aqui para desmanchar. Tudo que você fizer, tudo que nós roubarmos, tudo que nós matarmos, toda a maldade, toda a separação, não vai ficar uma partícula de erro que não será retificada. Então, quando nós morremos macumbada, nascemos macumbada. Tem tanta criança que já nasce macumbada, né? Tem criança que já nasce obsedada, já nasce virada do avesso, já está cheia de espírito, quer dizer, morreu espiritada e nasce espiritada. O que acontece com o espírito? O espírito vai para uma colônia. O espírito, ele se prepara, ele se organiza, mas onde foi interrompido o processo, ele retorna no ponto em que interrompeu a vida. Ele volta ali. E a família vem para retificar. Por isso que é de extrema importância a família espírita, a família médium, a família para o seu trabalho redentor, junto à sua família. Se preparem, porque é na família que volta o processo redentor. É na família que vai voltar as macumbas, magias, feitiçaria, todos esses processos da maldade humana vai voltar na família, gente. Então, é aí que o médium tem que ficar, é aí que o médium tem que aprender, e é aí que o médium tem que se preparar. Porque onde ele vai se preparar? No centro? Cuidando da vida dos outros? Não. Ele só pode aprender nessa escola na sua próprio lar. E olha que eu digo que não é fácil. É um dos processos mais difíceis que tem. É o médium cuidar dele mesmo. A proteção familiar das crianças vai depender de vocês. Vocês não me sejam ignorantes ao ponto de falar, já nasceu assim, Deus quis. Deus quis, não. Teve um mago negro, teve uma pessoa extremamente maldosa, que já virou ele na vida passada e agora ele retornou. Ou você tira ou você tira. É igual macumba, é igual... Agora, se for um adulto e falar que ele está feliz daquele jeito, você deixa ele como ele está. É problema dele. Nós não podemos interferir na vida dos outros. Nós não podemos. Isso que eu estou colocando aqui é ética. Você pode interferir numa vida de uma criança porque ela está com você. E você sabe que basta você mudar a cor azul para vermelha e pedir a proteção e que ninguém toque nela. Pronto, você vai solucionar. Isso é muito comum, gente. Olha as vidas das criaturas. Isso pode acontecer até num trabalho coletivo. Coletivo. Em cima de uma cidade. Em cima de uma cidade. Ok? Pode haver um trabalho coletivo? Pode. Pode sofrer uma influência em vários locais, escola, público, bailes, festa. Pode. Porque basta que tenha um operador de alta precisão, com bastante ectoplasma e energia vital para ele fazer isso. Quem me entendeu, entendeu.
Se não me entendeu, depois a gente volta a falar mais. Toda operação mental precisa do ectoplasma e da energia vital, ok? Vocês já estudaram isso. Então, esses grupos coletivos, de médiuns, podem agir numa cidade, na cabeça das criaturas e assim por diante. Então, podem nascer com gêneros invertidos, que é a lei de causa e efeito. O médium deve fazer uma reparação, assistência espiritual, responsabilidade do médium familiar, o equilíbrio moral e físico da sua família. Então, o médium cuida da sua família, ok? Mas os adultos da sua família, eu estou ótima assim, continue, deixa para a próxima encarnação, porque nós não podemos violentar a liberdade da criatura, mas nós não podemos deixar que as pessoas maléficas, malignas, façam a maldade para os nossos filhos. Entenderam o que eu falei? Nem para os nossos netos. Aí ninguém pode tocar. É o direito nosso familiar. Ficou bem entendido. As pessoas são livres. As colônias espirituais, todo médium deve construir a sua colônia espiritual. Quem constrói a sua colônia é o médium. Ele mentaliza, ele pede, e esse trabalho dele vai sendo construído. Através das energias astrais, vão sendo construídas. Então, as colônias espirituais são luminosas, são claras, são lindas, são bonitas. Eu gosto em alto mar porque os ventos, a maior limpeza fluídica do que na terra, né? Então, eu procuro deixar e ser uma colônia espiritual que mantém o equilíbrio naquele local. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o trabalho redentor. No meio da corrupção, quer dizer, do ego, da mentira, da falsidade, que imperava entre os essênios, porque desvirtuou, conservava a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Então, a pura doutrina, ela ficou guardada assim, ó, as 7 chaves. Eu não sei se for bom. Eu acho que deveria ter ensinado seus grandes estudiosos, porque Kardec, ele foi audacioso, gente. Na época que não podia falar para o público sobre a mediunidade, a liberdade da mediunidade, ser livre para receber seus protetores. Tá? Veja bem, Kardec se posicionou no mundo a favor da liberdade da mediunidade. Porque até hoje as igrejas não permitem o médium desenvolver essa capacidade até Deus. Ainda eles são intermediários. As igrejas mantêm o Papa, todos eles intermediários. E nós, no Centro Espírita, o único intermediário entre ele e Deus, ele e Deus. Porque nós somos apenas instrutores. Quem vai buscar Deus é o médium. É ele que vai buscar seu anjo guardião. Então, não existe hierarquia, por isso que a doutrina espírita, ela não pode ser considerada uma religião, porque as pessoas se vinculam a alguém lá em cima que comanda em tudo. E isso não existe. A mediunidade é livre para o médium cumprir a sua missão. O nosso trabalho é só outorgá-lo para que ele cumpra a sua missão. Ser o melhor instrutor. Esse é o trabalho. É o que Kardec fez. Ser instrutor. Rever essa aula, olha os slides, e eu vou dar outras continuidades na aula ainda para nós chegar. Mas o que foi que eu prometi que ia dar para vocês sobre as cores masculina e feminina, está aí para vocês trabalhar com ela, tá ok? Deus vos abençoe e Deus vos ilumine, agora e sempre.